O vício não é uma falha de caráter, é uma resposta ao sofrimento. Ao longo das últimas décadas, a medicina descreveu a dependência ou o vício de duas formas principais. E deixa eu te falar, ambas são limitadas. A primeira foi como uma falha moral, falta de vergonha na cara, fraqueza, falta de caráter. E a segunda, como uma doença genética do cérebro, algo puramente biológico, quase independente da história de vida. Hoje sabemos, a partir de uma vasta literatura científica, que as duas visões estão incompletas. A dependência, gente, não é uma escolha, nem uma falha moral, nem uma simples fraqueza de caráter. Ela também não é apenas um defeito genético do cérebro. Ela é, antes de tudo, uma resposta ao sofrimento humano. Então, você que tem algum tipo de dependência, não importa qual seja, fica nesse vídeo que você vai entender. E eu tenho certeza que você vai se libertar disso. Quando uma pessoa se torna dependente de álcool, de comida, de nicotina, de drogas, de pornografia, de jogos, de trabalho, de redes sociais ou de qualquer outra coisa, ela não está procurando problema. Ela está tentando, do jeito que encontrou, anestesiar uma dor para a qual ela não teve recursos emocionais. A dependência, então, não é exatamente doença nem escolha pura. É tentativa de alívio, desajeitada, perigosa, autodestrutiva, mas alívio. Na minha prática como médico cardiologista, como pós-graduado em neurociência e psicologia, e estudioso do comportamento humano e das emoções, eu não vejo viciados, dependentes, no sentido pejorativo que a sociedade usa. Eu vejo pessoas feridas tentando sobreviver. Quando eu atendo um paciente com obesidade ou mesmo com compulsão alimentar, ou dependente de álcool, que só bebe muitas vezes para relaxar, a pessoa que vive, por exemplo, no celular, na pornografia ou no trabalho como fuga, o que aparece não é só comportamento. Por trás de cada história, quase sempre eu encontro abuso físico, emocional, sexual, negligência afetiva, pais ausentes fisicamente ou emocionalmente desligados, ambientes caóticos, violentos ou imprevisíveis, vergonha, humilhação, críticas constantes. Eu aprendi na prática que os vícios são uma resposta ao sofrimento, quase sempre enraizado em experiências adversas, em especial na infância. Essas pessoas, elas não precisam de um sermão moral. Essas pessoas precisam de ajuda para curar as suas marcas emocionais. A mídia, em geral, mostra o dependente como um manipulador, agressivo, perigoso, preguiçoso, alguém que escolheu esse caminho. O que quase nunca parece é o porquê do desespero, o porquê da dor, o porquê do vício. Vemos, por exemplo, a fissura pela droga, a compulsão pela comida, a urgência pelo álcool, pelo sexo, pelo jogo, pelas telas, mas não vemos a criança abusada, o adolescente humilhado, o adulto que nunca foi visto, apenas usado e explorado, cobrado. Na prática, o que temos são crianças marcadas em corpos de adultos. Como diz Bessel van der Kolk, autor do livro O Corpo Guarda Marcas, o corpo registra aquilo que a mente não consegue integrar. A dependência é, então, uma tentativa desesperada de aliviar uma dor emocional
que parece impossível de suportar. Quando perguntamos por que você usa, a resposta profunda quase nunca é sobre a substância em si, sobre o produto em si, sobre o vício em si. Sabe qual é a resposta? É porque dói demais viver assim, sem nada para anestesiar. Por muitos anos eu trabalhei em pronto-socorro como médico, como plantonista. E muitas vezes eu suturei braços de pessoas que chegavam cortadas. E eu perguntava, não se está doendo ali o corte, não o porquê se cortaram, mas eu perguntava assim, qual era a dor que você sentia que você procurou causar uma outra para aliviar? Hoje sabemos, graças à neurociência, que as experiências emocionais na infância moldam a arquitetura do cérebro. O estresse crônico, a falta de vínculo seguro alteram o desenvolvimento de áreas ligadas à atenção, ligadas à regulação emocional, ligadas à memória, ligadas à impulsividade, ligadas à emoção. E deixa eu te falar, emoção e biologia não se separam. Muitos autores ressaltam exatamente isso, e eu concordo. O que acontece no plano emocional se traduz em fisiologia, em sistema imune, que é o sistema de defesa, em hormônios do estresse, em inflamação, que adoece o corpo, em aumento de risco cardiovascular, em alteração de padrão de sono, de digestão, em absolutamente tudo. Hoje mesmo eu publiquei um trabalho, saiu uma publicação no Journal of Interdisciplinares Studies, mostrando que o trabalho conduzido por mim, com quase 500 mil de pessoas, mostrando que os problemas emocionais, em especial depressão e ansiedade, são um destruidor do coração. O trauma, gente, essa marca que a emoção deixa, não é apenas um evento externo. Um abandono, um abuso, uma violência, uma humilhação. O trauma, do ponto de vista clínico, é o que acontece dentro de você, como resultado dessas experiências, dessa desconexão do próprio corpo, do afastamento das emoções, da sensação de não ser amado, de não ser suficiente, da crença de que é perigoso ser quem você é, da crença de que eu nunca serei próspero, eu nunca serei rico. E o cérebro, para suportar isso, ele cria defesas, que são dissociações, desatenção, como fuga interna, como hiperfoco, vícios. Essas defesas que inicialmente foram estratégias de sobrevivência, viram mais tarde padrões de personalidade. E com base na minha experiência clínica e nos autores que eu estudo, eu entendo o vício de uma forma muito mais ampla. O vício, que é qualquer comportamento que a pessoa busca repetidamente para obter alívio ou prazer, que traz consequências negativas a longo prazo e que ela tem dificuldade de interromper. Essa é a definição do vício. E a pessoa não consegue interromper apesar das consequências. E aqui eu não estou falando de drogas só. Isso inclui também comida, álcool, cigarro, como eu já falei, pornografia, jogo, compras na internet, trabalho, exercícios em excesso, relacionamentos tóxicos, abusivos. Muitas dessas coisas são em si neutras ou até, abre aspas, saudáveis, como por exemplo, trabalho e exercícios, mas que em excesso se tornam problemas. O trauma, essa marca emocional, não é o que acontece, é o que fica dentro de você. Trauma não é apenas o divórcio dos pais, o abuso evidente, a violência física. Trauma é a ferida interna deixada por aquilo que aconteceu ou pelo que você precisava e não recebeu. E ele desconecta você das suas emoções, desconecta você do teu corpo, te tira do presente,
te faz enxergar o mundo como perigoso, te faz enxergar você como inadequado. E a dependência é uma tentativa de remediar isso. Não é o problema raiz, é a tentativa de solução que gera novos problemas. Agora, qual o caminho para a cura? A conexão com o self. A recuperação não é apenas parar de usar uma substância ou abandonar um comportamento. A recuperação é recuperar a si mesmo. Recuperar significa encontrar de novo aquilo que estava perdido. Do trauma, gente, o que se perde é a conexão com o corpo, a confiança nos próprios sentimentos, a segurança interna, a capacidade de ser quem se é sem medo de perder o amor. E não pensa você, não, doutor, eu não tenho trauma. Você não precisa ter estado numa guerra, ter sobrevivido a um acidente de avião ou um acidente de carro para estar traumatizado, para carregar essa marca emocional. Então, o trabalho terapêutico, médico, espiritual e emocional ajuda a pessoa a se reconectar com o corpo, com as sensações, com limites, com sinais físicos, a reconectar com as emoções, nomear, sentir, regular, reconectar com a própria história, sem negar, sem minimizar, sem romantizar, reconectar-se com Deus e com o propósito para quem tem fé, como é o meu caso. E eu acredito que o processo de cura ele envolve muito mais do que uma terapia online. Porque, como diz o Dr. B.C. van der Kolk, tudo fica armazenado no nosso corpo, não é só na nossa mente. Então nós precisamos tratar a mente, sim, com a TCC, com a psicanálise, mas também precisamos tratar o nosso corpo, os nossos músculos, os nossos órgãos. E eu vou mais além. Muitas vezes precisamos tratar a nossa biologia porque há um descontrole bioquímico do nosso corpo, no nosso cérebro. E mais, quando envolve trauma, na grande maioria das vezes, precisa ter espiritualidade. Ela precisa estar junto, sabe por quê? Porque quando se é rejeitado, quando se é abandonado, quando se é humilhado, quando se é injustiçado, tem transgressão e precisa-se de perdão. A ciência, ela me mostra como o trauma adoece o corpo e o cérebro, mas a fé me mostra porque vale a pena atravessar o processo de cura para recuperar a identidade, para viver com propósito, para romper ciclos transgeracionais de dor, para entrar, para amar e ser amado de forma saudável. Quando olho para as pessoas com dependência hoje, eu não vejo casos perdidos, eu vejo seres humanos feridos, com histórias reais, usando o vício como muleta para uma dor que ninguém ensinou a curar. E é aqui que a medicina, que a psicologia, que a neurociência, que a espiritualidade se encontram. É preciso curar mente, corpo, espírito e biologia para que o processo seja completo. Então, não se esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo para saber o que você entendeu sobre isso e eu vou com certeza trazer mais conteúdos aqui para você. E ativa o sininho para que você receba todas as postagens aqui no grupo. Um abraço.